RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá, o meu nome é Tiago Afonso e gostaria de mais uma vez levá-los a uma reflexão acerca das coisas da vida e aquilo que a Palavra de Deus, a Bíblia, tem a dizer. Nós temos vindo a falar sobre promessas de Deus, e nós verificamos que a promessa é importante quando nós percebemos que ela é feita por alguém que tem caráter verdadeiro. E o nosso Deus, Ele não só profere a verdade, como Ele é a verdade. Então, todas as promessas feitas por Deus à nossa vida, elas têm valor. E nós podemos confiar, podemos ter fé de que elas se vão cumprir. A promessa que hoje eu gostaria de falar está descrita no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Jesus promete e diz assim: "E certamente estou convosco todos os dias, até ao fim dos tempos." Esta promessa é um lembrete de que nunca estamos sozinhos. Deus está sempre connosco, em todos os momentos e circunstâncias. Então a promessa que hoje eu gostaria de realçar é a sua presença constante na nossa vida. Nós sabemos que um dos maiores problemas da sociedade é a solidão. Muitos idosos, principalmente os idosos, acabam por estar muito sozinhos na sua velhice. E mesmo os que são mais jovens passam por momentos de solidão. Por isso, as relações que existem por meio da internet têm tanto sucesso. O outro está ali a apenas um clique de distância. Mas será possível ter muitos amigos, estar rodeado de pessoas e mesmo assim estar a passar-se por solidão? Sim, é possível. Infelizmente é possível. Sabemos que nem sempre o estar rodeado de pessoas é sinónimo de se estar realizado nessa área tão importante da nossa vida, a não estar em solidão. Mas para aqueles que confiam em Deus, podem receber com ânimo esta promessa de que Deus está conosco constantemente. Que bom termos conhecimento acerca desta promessa, que ela é verdade, que ela é dita por Deus e Deus é um Deus de verdade. Ele tem um caráter verdadeiro e é digno de confiança. Um bom combate contra a solidão passa por passar tempo a conversar com Deus. Aquilo que nós chamamos de oração. Uma boa amizade ela é caracterizada pelo tempo que investimos em diálogo com o nosso amigo. E com Deus é assim também. Deus é mais do que simplesmente um nosso amigo. Quando nós dirigimos orações ao nosso Deus, nós dirigimos orações àquele que é o nosso Pai, o nosso sustentador, aquele que nos criou, aquele que é nosso Criador e sabe tudo acerca de nós. Quando Deus criou o homem, este episódio que está descrito lá no princípio da Bíblia, num livro que se chama Gênesis, Deus diz: "Não é bom que o homem esteja só." Então, nós vemos aqui que não fomos criados para estarmos sós. A solidão não faz parte daquilo que é o plano de Deus. Fomos criados para viver em comunidade. E daí, nesta ideia brilhante de Deus, de que nós fomos criados para viver em comunidade, surgem duas ideias do próprio Deus que eu gostaria de partilhar convosco. Ideias de que, se nós colocarmos em prática, nós vamos combater a solidão, este flagelo do nosso século. Vamos combater a solidão. Então, a primeira ideia que Deus teve é a nossa família física. É preciso estimarmos a nossa família física. A família onde nós nascemos fisicamente, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos avós, os nossos parentes de sangue. Um dos objetivos da família criada por Deus é mesmo porque nós não fomos feitos para estarmos sós. Nós fomos feitos para viver em família, em comunidade, e daí Deus ter idealizado este pequeno núcleo. No fundo, a sociedade ela é constituída por pequenas famílias que compõem aquilo que é a sociedade. Então, dê valor à sua família de sangue. Visite, ligue, fale com eles. Que possa passar tempo valorizando algo que foi criado por Deus para nos ajudar a evitar estar numa situação que não nos faz bem, que é a solidão. A pergunta que fica:
tem dado o devido valor à sua família de sangue? Reflita sobre isso. Se calhar tem de dar lugar ao perdão, seja a perdoar, seja a pedir perdão, para que possa restabelecer esses laços que foram quebrados. Mas há esperança, porque o perdão traz esperança. O perdão trouxe esperança a um relacionamento que foi quebrado por causa do pecado, que foi o nosso relacionamento com Deus. E Jesus Cristo trouxe esta esperança de um relacionamento restabelecido por meio do amor. Então, uma expressão prática do amor é o perdoar. A pessoa doar-se a si própria, esquecendo, perdoando aquilo que foi feito para restabelecer aquilo que é algo criado por Deus, que é a família, a nossa família de sangue. Em segundo lugar, aquilo que Deus criou para nós evitarmos a solidão é a família espiritual. Aquilo que a Bíblia chama de igreja local. Nós fomos criados para viver em comunidade. E Deus idealizou este projeto a qual chama igreja. A igreja não é ideia de homens, é ideia do próprio Deus. Para que nós possamos aprender a conviver com os outros crentes que seguem o mesmo Deus que nós. Os outros crentes têm o nome de irmãos, são nossos irmãos. Porquê? Porque o nosso Pai quer uma família para ele. A Bíblia é um conjunto de histórias de Deus a formar uma família para si. Ele sendo o nosso Pai e nós sendo os seus filhos. Se ainda não faz parte de uma igreja, procure uma. Uma que seja séria, que pregue a Bíblia como a única regra de fé e que tenha líderes íntegros e honestos. É muito importante procurar uma igreja. Aí poderá encontrar uma comunidade que o vai ajudar a sair da solidão. Serão imperfeitos? Certamente que sim, porque não existe perfeição nos seres humanos. Nós não somos perfeitos. A igreja serve também para nós podermos perceber de que é possível termos relacionamentos no meio daquilo que são as imperfeições do nosso caráter. Quem não é imperfeito? O próprio Jesus disse: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Mas não vamos fazer com que isso nos impeça de poder estar lá, a conviver em comunhão uns com os outros. Deus promete estar sempre connosco. Isto é uma promessa que Ele faz, que nós vimos no início. Ele promete fazer morada em nós. Ele promete habitar no meio do seu povo. Que nós possamos estar conscientes de que Deus é um Deus presente. Um Deus que está, um Deus que nunca nos abandona. Se está em solidão, procure a sua família de sangue. Procure uma família espiritual. Fique bem, fique com Deus, porque Deus, Ele está consigo. Obrigado. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entre em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.